Então, boa noite a todos. Estivemos na última aula falando sobre sinais de pontuação, já falamos dos sinais mais comuns, né? Começamos pelo ponto, falamos de vírgula, falamos de ponto e vírgula, e já praticamos alguns sinais, o uso, né, de alguns sinais. Vou abrir aqui a tela para a gente se situar melhor, vendo já o material da aula. Muito bem. Suponho que vocês estejam vendo na tela aberta sinais de pontuação, exercícios de fixação. Se alguém não estiver visualizando, por favor, grita, sinaliza para a gente poder interromper. Ok? Vou só fazer um adendo aqui nesse material, para quem está chegando agora, que a ordem natural dos termos na frase, primeiramente vem o sujeito, depois vem verbo. Isso é a ordem considerada ideal, né? Primeiro vem sujeito, depois vem verbo, depois vem os complementos. Esses complementos, eles podem ser complemento nominal, complemento verbal. Se for complemento nominal, são complementos que atuam em relação a nomes, completam o sentido de nomes. Por isso, tem o nome de complementos nominais e tem, por particularidade, virem regidos de preposição. Se o complemento da frase é em relação ao verbo, então nós temos complemento verbal. Os complementos verbais se subdividem em objeto direto e objeto indireto. Se eu tenho um objeto direto, significa que o meu complemento está diretamente vinculado, relacionado ao verbo. Se for um objeto indireto, o meu complemento verbal, ele estará diretamente também relacionado ao verbo, só que ele se faz acompanhar de preposição. Então, eu tenho o sujeito, praticante de uma determinada ação. O verbo, se for ação, é quem me orienta acerca da pessoa do sujeito, quem é o protagonista da ação a ser realizada, sugerida pelo verbo. Então, eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho os complementos. E aí começamos fazendo marcações conforme você vai vendo aqui na tela que eu estou mostrando. Na frase, Juliana mora aqui perto, na rua João Alfredo 251, nós temos um verbo que a gente vem colorindo para ficar diferente dos demais termos da oração. Então, o verbo é morar. O protagonista dessa ação de morar é Juliana. Então, o sujeito Juliana, o verbo é morar. Quem mora, mora aqui perto. Então, o complemento do verbo morar é aqui perto. Só que perto tem um endereço, né? Que é a rua João Alfredo, que é complemento do perto. Se tenho uma rua, eu tenho um número, e esse é o meu complemento da rua. Então, como é que ficou a minha oração? Sujeito Juliana, verbo morar. Complemento aqui perto, complemento na rua João Alfredo, complemento 251. Tudo devidamente esclarecido, marcado, então nós temos a nossa oração devidamente pontuada. Não se separa o sujeito do verbo, nem o verbo de seus complementos, por um termo. O sujeito precisa vir lado a lado com o verbo, lado a lado com o complemento, para que seja possível um ponto final. Mas, se eu tiver entre o sujeito e o verbo, se eu tiver um termo, esse termo ou será um aposto,
ou será um vocativo. Aposto é o termo que explica o que foi dito antes. Vocativo é a maneira como se evoca, como se chama um interlocutor. Se eu tenho ou aposto ou vocativo, eu preciso que esses termos estejam entre duas vírgulas. Tá certo? A mesma coisa vale para verbo e complemento. Se eu tenho um termo intercalando, fragmentando a minha sequência de sujeito, verbo e complemento, esse termo ou é aposto ou é vocativo. Se for um desses dois termos, obrigatoriamente eles vêm entre duas vírgulas, tá certo? E aí nós avançamos e fomos fazendo todas as frases dessa folha que foi colocada no grupo do WhatsApp, para que todos pudessem fazer e ir pontuando todas as orações. Acredito que tenhamos parado na oração de número 26. Se alguém tiver com o material aberto aí, me corrige, ou me orienta, por favor. Foi o exercício. Boa noite. Eu estou vendo aqui, foi o exercício 23. Mas 26. aí. Essa voz é da Fabiana. Não, não foi essa, não. Eu faltei aula, eu perdi aula, desculpa, não foi, não. Ah, tá. Esquece. Então, tá bom. Então, eu imagino que a gente tenha parado na 26. Quem estava na aula pode confirmar? Quem estava na aula, quem esteve presente na última aula? Paramos na oração de número 26? Vou suspender aqui a tela para poder conversar com vocês. Pronto. Fabiana, Isabela, Juliana, Patrícia, Luísa, Monique, Nelma. Vocês estiveram presentes na aula passada? Me falem onde foi que paramos, para eu não repetir o que a gente já fez e não avançar com exercícios que não tenha sido feito também, mas para isso preciso do ok de vocês. Paramos na número 26? Juliana está me dizendo que sim? Juliana não tem o material. Foi colocado no grupo, Juliana. Eu acho que foi a 26 ou a 25. Tá bom. Então, deixa eu abrir aqui novamente. Espera aí que não é nada disso. Espera aí. Voltando. Parei a apresentação. Vou voltar. Vou pegar a 26 para ir trabalhando a partir dela. Então, nós temos sujeito, verbo, complemento, ponto final. Agora, se o meu texto continua, já não posso usar ponto final, tá certo? Então, vamos para a oração de número 26, para quem tem esse material que foi colocado no grupo
Se você está sem esse material, depois dá um alô no grupo, que é para que ele seja novamente postado, para ninguém ficar sem material. Tudo bem? Então, vou começar aqui. Para a formação de palavras, há basicamente 2 processos, a derivação e a composição. Quem manda na oração é o verbo. Então, tudo começa pelo verbo. Então, nós temos aqui a ação, tá certo? Temos a prática dessa ação, ok? Existem, o verbo é haver, significa existir. O que existem? 2 processos, tá certo? Então, aqui está o meu complemento. Se trata de verbo haver, significando existir, eu não tenho um sujeito explícito, tá certo? Então, existem 2 processos para quê? Para a formação de palavras. Observe que o complemento foi antecipado. O complemento veio parar no início da frase. Se eu tenho um complemento deslocado, antecipado, eu preciso usar obrigatoriamente uma vírgula. Isso se esse complemento estiver no início do texto, porque o lugar dele é depois do verbo. A ordem direta dos termos não é sujeito, verbo, complemento. Se eu tenho uma oração que começa pelo complemento, eu preciso virgular esse termo. Então, para a formação de palavras, há 2 processos. Há 2 processos, espera aí, basicamente, ok? Então, aqui eu também vou virgular. Basicamente, vírgula. Um aposto. Basicamente, o aposto ele começa e acaba com a vírgula. Então, eu vou precisar isolar entre vírgulas. Para a formação de palavras, vírgula. A vírgula. Basicamente, 2 processos. Beleza. Vamos ver agora quais são esses 2 processos. Então, eu vou usar os 2 pontos, que são um sinal de pontuação, que servem para anunciar, orientar, que depois dele, 2 pontos, vem uma informação. Que informação é essa? A derivação. O que mais? A composição. Então, você observa que os 2 pontos que eu estou usando são um sinal de pontuação que também significa isto é, por exemplo, tá certo? IBAN é uma banca que tem simpatia por esse sinal de pontuação. Então, no quesito sinais de pontuação, devemos encontrar questões com vírgulas, separando aposto, e também questão com 2 pontos, com a significação explicitada. Às vezes, a banca pergunta qual a função, qual a significação, qual a razão de estar sendo usado os 2 pontos, e então você já fica sabendo que os 2 pontos eles servem para anunciar, explicar, justificar, esclarecer. Ok? Eu vou avançando. Se tiver dúvidas, vocês, por gentileza, vão sinalizando, para eu poder responder aos questionamentos possíveis. Agora temos o ponto de interrogação, não é empregado nas perguntas indiretas. O porteiro perguntou o seu nome. Se você não pontua, você, na verdade, gera uma ambiguidade muito grande. O que tem a ver o porteiro perguntar o seu nome com a minha informação inicial? O ponto de interrogação não é empregado nas perguntas indiretas. Só tem alguma pertinência, alguma coisa a ver, se eu souber usar corretamente os sinais de pontuação. Então, a gente começa sempre pelo verbo.
O verbo aqui é ser, na verdade, não ser. Então, o ponto de interrogação não é. Quem é que não é? É o ponto de interrogação? Então, aqui está o meu sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Não é empregado onde? Nas perguntas indiretas. Então, aqui está sujeito, verbo, complemento. Agora, eu vou exemplificar. Vou explicar como que o ponto de interrogação não é empregado nas perguntas indiretas, com uma nova oração, que eu vou colocar a letra maiúscula, que é para deixar claro que se trata de uma nova oração. O porteiro, sujeito, perguntou, verbo. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Seu nome. Acabou. Jacira, você colocou o ponto final. Por que não é ponto e vírgula? Por que não é interrogação? Porque aqui está escrito que o ponto de interrogação não é empregado nas perguntas. Que tipo de perguntas? Indiretas. Então, essa pergunta, o porteiro perguntou o seu nome, isso não é um questionamento direto. Isso é uma pergunta indireta. Mas quando que a pergunta, então, seria direta? O porteiro perguntou, qual o seu nome? Pronto, é uma interrogativa direta. Aqui, nesse exemplo, se eu estou me referindo ao porteiro que perguntou, ele já perguntou, ele já realizou a ação de perguntar, então não se trata de uma interrogativa direta, e sim de uma interrogativa indireta. E por essa razão, a pontuação correta não é interrogação, e sim ponto final. Ok, ok? Professora, Pois não. eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, quando você está numa conversa e faz a seguinte frase: gostaria de saber se você poderia mandar um material. Aí, no caso, essa pergunta, coloca vírgula ou não? Ela seria direta ou indireta? Aqui a gente não está falando da vírgula, a gente está falando do ponto de Perdão, ponto de interrogação, perdão. Não, não, ela não é direta. Eu gostaria de perguntar se teria. Não, a pergunta direta, a interrogativa direta, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Pergunto, haverá... Não, esqueci agora qual foi a pergunta que você fez. Mas, em vez de dizer gostaria de perguntar, que é uma forma indireta de perguntar, você precisa mudar o texto. Pergunto, dois pontos. E ali vem a sua interrogativa, a sua pergunta. Nesse caso, cabe um sinal de interrogação. Se não for uma interrogativa direta, não. Vou colocar aqui, ó. Entendi. Ok? Vou abrir aqui, ó, na 28. O porteiro perguntou o seu nome. Essa é uma interrogativa indireta. Agora eu vou colocar uma interrogativa direta. O porteiro perguntou. Dois pontos. Qual é o seu nome? Agora sim ele está perguntando. Se ele agora está perguntando, agora sim trata-se de uma interrogativa direta. Se é uma interrogativa direta, tem que ter a interrogação. Ok? Se a interrogativa não é direta, não tem interrogação. É direta, tem interrogação. É uma interrogação questionável, ou irônica, ou
em dúvida, você pode repetir o sinal de pontuação. Você pode colocar interrogação 1, 2, 3 vezes, não mais que isso. Ok? Ok, entendi, obrigada. Nada, imagina. Agora vamos falar da vírgula. Não se emprega. Olha só o que está escrito. Não se emprega vírgula entre o verbo e seus complementos. Quando estão juntos, convém exatamente igual ao número 27. Se você não consegue, não entende e não pontua, você cria uma ambiguidade. O que tem a ver convém que preservemos a natureza com a oração anterior? Não se emprega vírgula entre o verbo e seus complementos. Primeiro que a gente tem que perceber que existem 2 verbos. O primeiro verbo é empregar, não se emprega. Segundo verbo, convém. Convém o quê? Que preservemos. Quem preserva, preserva alguma coisa. Então, olha só, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tá certo? O que aconteceu na oração 27? Eu tenho o verbo ter, não é, e eu tenho o verbo perguntar. Tá certo? O porteiro perguntou o seu nome. Então, aqui, se eu estou com 2 verbos, é porque eu estou com 2 orações. Vai agora para 29. Não se emprega vírgula entre verbos e seus complementos quando estão juntos, como é preservado. Mas estão também é verbo. Sim, só que aqui é um verbo de ligação. Verbos de ligação são verbos que não representam a ação, mas sim eles ligam um termo ao outro. E porque eles ligam, eles são chamados de verbos de ligação. Então, não se emprega o quê? Vírgula. Vírgula entre o quê? Entre o verbo e seus complementos. Aqui, o meu complemento. Primeiro, aqui eu tenho adjunto, né? Que acompanha o verbo. Então, eu tenho não se emprega, vírgula, entre o verbo e seus complementos. Muito bem. Em que circunstância que não se emprega? Quando estão juntos. Se estiver separado, sem problema. Mas quando estão juntos, não se emprega. Então, aqui, na verdade, eu tenho um outro complemento, tá certo? Que me orienta. Na verdade, que condiciona. Olha, não se emprega vírgula entre o verbo e seus complementos quando estão juntos. Então, aqui eu tenho uma expressão que limita, é uma circunstância. Então, se existe uma especificidade do meu termo, ele precisa ter uma marcação. Como a marcação se faz com sinais de pontuação, são os sinais de pontuação que eu vou usar, e agora eu vou usar aqui os 2 pontos. Não se emprega vírgula entre verbos e seus complementos quando estão juntos. 2 pontos. Nova oração, com letra maiúscula, que agora eu vou exemplificar o exemplo de que não se emprega vírgula entre verbos e seus complementos quando estão juntos. Qual é o meu exemplo? Convém que preservemos a natureza. Aqui a gente só tem verbo e complemento, tá certo? Temos um sujeito que não aparece, que está indeterminado, que inexiste. Então, a nossa oração só tem verbo e complemento, ponto final. Lembram que nós passamos pela questão 12 e não fizemos? Vou voltar lá na questão 12,
que eu falei na aula passada, não tínhamos maturidade, não estávamos prontos psicologicamente para fazer a número 22, porque ela não é fácil mesmo, não. Mas agora que a gente sabe tudo de vírgula, tudo de ponto final, tudo dos sinais de pontuação, tudo ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Enquanto não estudava, sofria. Aqui o meu verbo. Qual é o meu verbo de ação? Sofrer. Alguém sofre enquanto não estuda. E enquanto... Aí eu antecipei o meu complemento. Enquanto não estudava, sofria. A minha primeira oração está aí. Sujeito. Quem é que sofria? Ele, né? Ele sofria enquanto não estudava. Sujeito, verbo e complemento. Ok? Vamos para a segunda oração. Agora que sabe muito, isso é um complemento, vou ter que virgular. O verbo continua sendo sofrer. O sujeito da ação continua sendo ele. Ele sofre mais. Ok? Olha como é que está ficando a minha segunda oração. Ele sofre mais agora que sabe muito. Mas se o meu complemento foi antecipado, vírgula obrigatória. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira oração. Vai acompanhando comigo. Aqui eu tenho a minha segunda oração. Primeira oração, enquanto não estudava, sofria. Segunda oração, agora que sabe muito, sofre mais. Vamos para a terceira oração. A consciência de tudo o atormenta. Olha o terceiro verbo. Quem é que atormenta? A consciência de tudo. Olha, a consciência de tudo atormenta quem? Ele. Aqui, ó, o meu sujeito. Agora o sujeito aparece, né? A consciência de tudo atormenta ele. O atormenta. Então, aqui nós temos a nossa terceira oração. Então, eu tenho 3 orações. Não posso colocar cada oração numa caixinha, num quadradinho. Mas tenho que separar uma oração da outra, porque este é um período composto por 3 orações, que eu encerro com um ponto final. Como é que eu separo a primeira oração da segunda? Posso colocar o ponto final? Não. Não, porque o ponto final é um ponto que finaliza. Eu não estou finalizando. Se eu não posso finalizar, não posso colocar vírgula, porque eu não vou separar uma estrutura frasal completa, sujeito, verbo, complemento, de outra estrutura frasal completa pela vírgula. Então, eu vou usar um sinal intermediário entre o ponto e a vírgula. Vou usar, então, o ponto e vírgula. Mesma coisa para a segunda oração. Agora que sabe muito, sofre mais. Ponto e vírgula. Pois a consciência de tudo o atormenta. Acabou, ponto final. Jacira, se tivesse uma quarta oração, ponto e vírgula. Quinta oração, ponto e vírgula. Só uso o ponto final para finalizar. Não tem erro. Não tem erro. Tudo bem, gente?
Alguém pode dizer sim ou não? Sim. Sim. Ok. Vou continuar, então. Eu sei que o uso do ponto e vírgula não é fácil, mas se você está entendendo o uso do ponto, o uso da vírgula, tudo se torna mais fácil. Vamos para a próxima oração. Tudo começa pelo verbo. Quem é que dizem? Uns dizem, aqui meu sujeito. Sujeito. Quem diz alguma coisa. Uns dizem o quê? Que ele foi aprovado. Olha só. Sujeito, verbo, complemento. Tá certo? Então, aqui já é uma boa razão para eu usar o ponto e vírgula. Tá certo? Então, vou colocar aqui o meu ponto e vírgula. Mas por que, Jacira? Ué, porque eu tenho uma estrutura frasal, uma estrutura oracional completa. Sujeito, verbo, complemento. Não posso usar o ponto final porque o meu período não acabou. Como é que eu vou separar uma oração da oração seguinte? Pelo ponto e vírgula. Porque a minha próxima oração vai ter um ponto final. Tá certo? Um ponto final me dizendo, me orientando que acabou. Finalizou. Vamos para a segunda. Na primeira, sujeito, ok? Uns dizem, na segunda oração, o meu sujeito é outros. E aí eu pergunto, cadê o verbo? Aqui é uns dizem. Aqui não tem verbo. Mas a gente sabe que se refere ao verbo dizer. Ok? O nome disso, ausência do verbo, é elipse. Isso cai na prova. Ou com o nome de elipse, ou com o nome de zeugma. É uma figura de linguagem que se caracteriza pela ausência de um termo. Tanto faz, elipse ou zeugma. Então, na minha primeira oração, uns dizem que ele foi aprovado. Segunda oração, outros dizem, ok? Que ele foi reprovado. Então, eu tenho sujeito, verbo e agora o complemento. Nesse lugar das reticências, que não aparece meu verbo, eu vou usar uma vírgula obrigatória. Então, se tem elipse, se tem zeugma, a vírgula é obrigatória. Como é que ficou a minha primeira oração? Uns dizem que ele foi aprovado. Como é que ficou a minha segunda oração? Outros, vírgula, que foi reprovado. Esse tipo de oração cai na banca de banco. O uso da vírgula para representar uma elipse. Elipse de verbo chamamos de zeugma. Vírgula obrigatória. Então, eu tenho ponto e vírgula que separa uma oração. Vírgula que representa a elipse. Ponto final que encerra a minha oração. Vamos para a próxima. Olha, não foi eu que escrevi essa próxima não, tá? Não tem nada com isso. Vamos ao verbo. O verbo aqui é verbo ser, né? Porque quem é alguma coisa? Está escrito aqui que é a mulher. Espera aí que a cor não é essa. É vermelho. Eu tenho a mulher,
sujeito é verbo. O que se diz da mulher? Que ela é a parte nervosa da humanidade. Sei. Como é que eu vou separar uma oração da outra? São duas orações? Ponto e vírgula. Vai me acompanhando. Ponto e vírgula. Aqui o primeiro sujeito é a mulher. Segundo sujeito, o homem. Cadê o verbo que estava aqui? Vírgula. O nome disso é elipse, ou zeugma. É a vírgula para separar, para declarar, identificar, sinalizar a ausência do verbo. O nome dessa ausência é elipse, ou zeugma. O homem é a parte muscular. Então, aqui está o meu complemento. Sujeito, verbo, complemento, ponto final. Aqui, ó, você entendeu, então, que são duas orações, tá certo? Eu tenho duas orações que eu junto através do ponto e vírgula. Primeira, a mulher é a parte nervosa da humanidade. Segunda, o homem, a parte muscular. Mas, professora, depois de a mulher não tem vírgula. Por que depois do homem tem? Porque aqui, esta vírgula é obrigatória, porque ela representa o verbo. Aqui não temos o verbo é. A mulher é a parte nervosa da humanidade. Aqui a gente poderia dizer que o homem é a parte muscular. Mas não está dito. Então, no lugar desse verbo ausente, eu uso a vírgula. O homem, vírgula, a parte muscular. Essa é a maneira mais simples de se aprender o uso do ponto e vírgula. Quem tem dúvidas, levanta a mão. Se levantou a mão, pode falar, porque eu não estou vendo. Dois pontos. Ah. 2 pontos vai ser para dar exemplo, no caso. E ponto e vírgula quando o objetivo no caso, é separar as orações? Muito bem. Exatamente isso. Por que a gente usa o ponto e vírgula para separar as orações? Porque a gente não pode usar o ponto final. O ponto final não finaliza? Se eu só quero separar, não quero finalizar, qual é o sinal de pontuação intermediário entre o ponto e a vírgula? O ponto e vírgula. Agora, se eu tenho uma exemplificação, uma enumeração, aí sim eu vou usar os dois pontos. Que é o que acontece na questão aqui de número 4. Vou fazer agora com vocês. Acompanhem comigo. A permissividade de vários delitos. Aqui o verbo. Tudo começa com o verbo. A permissividade de várias pessoas brigando. Brigando é verbo, não é? Se embriagando. Verbo também. Sim. Estacionando. Sim. Olha quanto verbo. Dirigindo. No verbo. verbo. Exatamente. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5 verbos, é porque você tem 5 orações. E aí você tem que separar as orações. Ok? Então, olha só. Se o verbo sendo haver, significando existir, não tem sujeito, mas tem o verbo. E temos o complemento. Permissividade de vários delitos. Aqui está o meu complemento. Esse como também é um complemento.
ok? Como é que eu separo um complemento do outro? A vírgula, a permissividade de vários delitos. Como? 2 pontos. Os 2 pontos significam, por exemplo, ora veja, toda vez que tem 2 pontos, tem um processo comunicativo. Pode ser uma informação, pode ser uma série de itens. Os 2 pontos servem para anunciar, exemplificar. Quais são os vários delitos? Olha, tem pessoas brigando, vírgula. Tem pessoas se embriagando, vírgula. Tem pessoas estacionando, vírgula. Opa, não posso usar 2 vírgulas? Não posso usar vírgula mais e? Porque o e significa vírgula aqui neste caso. Então, pessoas estacionando e o que mais? Dirigindo imprudentemente. Acabou. Ok? Então, se eu tenho os verbos, eu preciso separar, né? Separar as ações, eu vou separar as ações pelas vírgulas ou por algo que o valha. O conectivo e, ele é aditivo, ele soma. Então, ele atua, se comporta, não é sempre, mas ele se comporta também como uma vírgula. Então, geralmente, eu posso usar substituindo a vírgula. Quem mexeu no microfone que ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se não há nada a declarar, eu vou avançar. As pessoas dirigem seus estados, assidem a partida, vibram por seu time, torcem, gritam, liberam suas tensões e, consequentemente, esquecem-se da realidade da vida. Se você não pontua, As pessoas. haja fôlego. Oi? Alguém falou? Tudo Tá começa... tentando Oi? analisar. Não, só estava tentando analisar, o microfone estava aberto, professora, desculpa. Ah, tá bom, tudo bem. Tudo começa pelo verbo. As pessoas dirigem-se aos estádios. O que mais? Assistem à partida. O que mais? Vibram por seu time. Olha quanto verbo. Torcem. Gritam. Liberam suas tensões. E, consequentemente, o que mais? Esquecem-se da realidade da vida. Gente, é muito simples para quem tem calma. Para cada verbo corresponde uma oração. Certo? As pessoas dirigem-se aos estádios. Ok? O que mais? O que elas fazem nos estádios? Assistem à partida. Eu estou só separando as ações. Elas dirigem-se o sujeito e as pessoas. Dirigem-se aos estádios, assistem à partida, vibram por seu time. O que mais? Elas torcem, isso é o que elas vão fazer no estádio. O que mais? Elas gritam. O que mais?
elas liberam suas tensões. Ok, então acabou tudo que elas fazem no estádio, acabaram o processo enumerativo e as orações correspondentes, ponto e vírgula. Mas tem mais verbo, então tem mais oração. E depois que elas fazem isso tudo, elas se esquecem da realidade da vida. Como que elas se esquecem? Como consequência. Ah, então, consequentemente, é um aposto. Aposto fica entre vírgulas. Então, aqui eu tenho as pessoas dirigem-se aos estádios. 2 orações. As pessoas assistem à partida. 3ª oração, vibram por seu time. 4ª oração, torcem. 5ª, gritam. 6ª, liberam suas tensões. Acabou. Ainda tem mais, que é uma consequência. Se esquecem da realidade da vida. Olha como é que ficou bonito isso aqui. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações, porque nós temos 7 verbos no mesmo período composto. E você precisa estar preparado psicologicamente, gramaticalmente, morfologicamente, para separar as orações. Sintaticamente, isso é sintaxe. Isso são termos da oração. Você separa o sujeito que é as pessoas. Então, nós temos um sujeito ponto e vírgula, porque o sujeito é o mesmo, então basta usar a vírgula nesse caso. Separei as orações primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta pelas vírgulas. Agora eu usei ponto e vírgula porque o meu processo enumerativo, aquilo que eu consigo enumerar, assiste, enumerações. Ok. Oi, professora, tá travando a sua explicação. Oi. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Parou totalmente Nem aqui eu. para mim também. Ela sumiu, Para mim também. parou. A professora saiu.
Meu pai do céu. Alô, alô! Oi, já estou te ouvindo. Oi, Ai, professora. não acredito que eu voltei. Qual frase estava acabando com os neurônios da Flávia? Fala, Flavinha. O que houve com seus neurônios? Juliana também ficou sem neurônios. Sim, foi. Fabiana, Calma já aí, sabe, Oi, Fabiana já sabe tudo sobre ponto e vírgula? estou começando a saber agora. Essa última frase, tanta palavra que eu já estava ficando doida. Então, Para o primário. então, deixa eu voltar. Verdade. Olha, ponto e vírgula é, assim, privilégio da minoria da população. Como a nossa banca não é FGV, a probabilidade desse assunto cair é bastante remota, mas se cair, a gente tem que saber. Tá certo? Vê se vocês estão vendo na tela novamente a mesma oração. Sim. Ok. Então, ficou assim, afinal. As pessoas, o sujeito é o mesmo, só que aqui nós temos um período composto por 7 orações. São 7 verbos. Dirigir, assistir, vibrar, torcer, gritar, liberar, esquecer-se. Se são 7 verbos, eu não posso deixar tudo junto, misturado. Se você, professor, está ensinando para as suas crianças que a vírgula serve para respirar, você não me representa, porque a vírgula separa os da oração. Quais são os termos da oração? Essenciais, integrantes, acessórios, sujeito, verbo, complemento. Isso são termos da oração. A vírgula separa termos da oração. A vírgula não é para respirar. Para respirar tem coisa melhor. Broncodilatador,
que deixa o pulmão leve, sereno, a vírgula, separa orações curtas, por exemplo, que é o que acontece aqui com esse nosso lindo, maravilhoso exemplo de período composto com nada mais, nada menos de 7 orações. Então, a gente separa usando a vírgula. Acabou o processo enumerativo. Não posso usar ponto final. Vou usar o ponto e vírgula. Tudo bem? Vamos agora a uma oração de esquerda. Uma oração politicamente correta. É preciso esquecer o aluguel, o preço dos alimentos, o desemprego, a fome, a violência, a injustiça social. Como é que a gente arruma essa coisa bonita? Selecionando, separando os verbos. É preciso esquecer. A base... Não entendi, Fabiana. Está em que página dessa apostila essa frase? 14. Ah, ok. Atenção, atenção. Quem tem a minha apostila completa tem essas frases e outras, juntamente com o gabarito. Eu, quando seleciono o material, eu pego alguma coisa da apostila, não pego tudo. Quem está de posse da apostila está em vantagem competitiva. Quem não tem apostila, me chama no privado. Então, vamos lá. É preciso esquecer o quê? O aluguel. Tá certo? O que mais que é preciso esquecer? O preço dos alimentos. O que mais que é preciso esquecer? O desemprego. O que mais? A fome. O que mais? A violência. Acabou? Não. A injustiça social. Professora, eu poderia colocar 2 pontos depois de esquecer? Pode. Mas não precisa. Porque quem esquece, esquece alguma coisa. Então, o que é preciso esquecer? O que é preciso esquecer? O aluguel. O que mais? O preço dos alimentos. O que mais? Desemprego. Isso. O que mais? A fome. Ok. O que mais? A violência. O que mais? E a injustiça social. A injustiça social. Ou seja, você não deixa nada misturado. Tá certo? Sujeito, verbo, complemento. Ah, mas é porque Jacira, aqui quantos complementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você tem 7 complementos, você vai usar 7 sinais de pontuação. Vou fechar aqui para poder falar com vocês olho no olho. A gente já está falando de sinais de pontuação desde a aula anterior, e agora a gente precisa avançar para um outro assunto. Sinais de pontuação caem. A gente deve ter de 2 a 3 questões com sinais de pontuação. O
que você precisa fazer? Praticar. Na apostila e no material que eu coloquei no grupo, você tem a parte teórica, que explica os sinais de pontuação. Você tem uma bateria de exercícios fáceis, chamados exercícios de fixação, e você tem exercícios que, na verdade, são questões de concursos anteriores. Você precisa praticar. Jacira, já fiz tudo da apostila, sinto que eu preciso praticar mais. Chama no privado que eu falo para você onde você adquire esse material. Tudo bem, gente? Ok. No nosso próximo encontro, a gente já precisa avançar para concordância, nominal, verbal, regência, para falarmos de crase, que também é assunto de qualquer concurso. Eu sei que as aulas online não têm a mesma flexibilidade para interromper, para perguntar. Ninguém aparece, só tem fotos geladas, congeladas, todo mundo com medo de aparecer nas redes, só o professor que tem que botar a cara a tapa. Essas aulas, elas estão gravadas, você guarda o link que vai ser baixado pela coordenação. Você pode também assistir a esses assuntos no meu canal. Aí, Fabiana apareceu! Você pode também assistir no meu canal do YouTube, tem esses assuntos, essas aulas gravadas. Eu tenho podcast também, que você pode ouvir as aulas que eu gravo também. Material de estudo existe. Agora, tem que praticar. Tá bom? Me chamem, se precisarem de mim, me chamem. Quem precisar de material, me chama no privado. Se quiser material para assistir, me chama no grupo, que eu coloco de novo o link do meu canal do YouTube e também do Instagram. Beleza? Ok. Beleza. Beleza. Muito bom estar com vocês, diretamente de Santa Catarina, só para Uhul. vocês. Aproveita! Estou tentando. Quando não tem aula, eu vou à praia. Ai, que Gente, bom. beijo no coração. Muito bom estar com vocês. Nos encontramos na próxima aula. Fabiana, aula presencial sábado que vem, hein? Me aguarde. Ok, professora. Beijo. Estaremos lá. Beijo. Beijo, beijo.